Vamos começar com a desaprovação do governo Trump. Afinal de contas, estamos a apenas 6 meses das eleições parlamentares de meio de mandato. Em ano de eleição nos Estados Unidos, Trump atinge desaprovação geral recorde e marca pior momento de 2 mandatos. Socorro. Um cenário nada, digamos, agradável para o presidente americano. Essa pesquisa que a gente vai ver agora, essa pesquisa foi divulgada ontem, é uma pesquisa da ABC News, Washington Post, feita pelo Instituto Ipsos. Foi feita com 2.560 adultos entre os dias 24 e 28 de abril, e a margem de erro aí é de 2 pontos para mais ou para menos. Então, a primeira pergunta, você aprova ou desaprova a maneira como Donald Trump está desempenhando o trabalho como presidente? 37% dos entrevistados aprovam o Trump como presidente e 62% desaprovam. É uma desaprovação recorde, isso no geral, porque os entrevistados foram são um número equilibrado de democratas, de republicanos e de independentes. Mas quando a pergunta foi feita apenas para os republicanos, Ari, aí a aprovação do presidente continua aí em 85%. Ainda não, produção, é só um parêntese aqui sobre essa primeira aprovação, tá? 85% dos republicanos aprovam o governo Trump. E entre os membros do movimento MAGA, aí é por volta de 95% que continuam aprovando o presidente Trump. Agora sim a gente vai para outros dados aí dessa pesquisa, que diz que a pesquisa aponta que para 67% dos entrevistados, os Estados Unidos estão indo na direção errada, 76% dos entrevistados desaprovam a forma como o presidente americano lida com o custo de vida, 72% desaprovam como o Trump lida com a inflação, e 66% dos entrevistados desaprovam como o presidente americano lida com o Irã. Para 61% dos entrevistados, foi um erro os Estados Unidos usarem a força militar contra os iranianos. Ari. Franz Teixeira. As eleições são daqui a 6 meses, o que é uma eternidade em política. Mas considerando que o Trump já fez até agora, a não ser que ele dê uma guinada radical, o que é pouco provável, ele corre o risco real de perder a maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. E aí também um risco de um impeachment, caso ele continue tomando medidas tão radicais quanto essas. Olha, é impressionante, porque é um risco que no início do ano passado sequer era especulado, porque o Trump estava fortalecido após uma vitória em uma eleição que foi mais fácil do que se imaginava, do que as pesquisas apontavam contra a Kamala Harris, e agora se tem um cenário muito complicado. Quando você vê ali a descrição dessa pesquisa, percebe que questões econômicas vêm impactando muito a percepção do estadunidense em relação à gestão Trump. Então, com a guerra ainda em curso, por mais que se tenha um cessar-fogo, mas com o Estreito de Hormuz ainda bloqueado, e os efeitos disso para a alta dos combustíveis, da inflação em âmbito mundial, é difícil imaginar que o Trump vai conseguir reverter de forma significativa essa avaliação do governo dele nos próximos meses. Então, o partido dele, o Republicanos, está ciente disso, e a preocupação tem sim explicação, tem sim justificativa ali. Agora, Alessio, é um abismo diante dele que ele cavou com os próprios pés e mãos. Sim, Ari. E a Socorro, no parênteses que ela fez, ela trouxe exatamente o desenho sobre o porquê que ele continua tomando atitudes como essas. Porque ele está tentando atender a sua parte do eleitorado mais fiel, aquele eleitorado mais radical, aquele mais raiz, que comunga com as ideias dele. Por mais que sejam extremistas, que sejam radicais, que sejam impopulares, como a gente está vendo nessa pesquisa, para a maioria da população, mas tem a sua certa aprovação. É um núcleo específico de eleitores, é ali um grupo específico de eleitores, mas ainda tem quem aprove. Dentre o grupo, o MAGA, como a Socorro trouxe, mais de 95%. Então, ele tem ali aquelas pessoas que acabam defendendo, por maior que seja o absurdo que ele venha propor, que ele venha implementar de qualquer política pública. Agora, como o Francis destacou nessa parte econômica, essas guerras, no plural mesmo, que a gente está vendo nos Estados Unidos travar
por determinação do presidente da República, do presidente Trump, iniciadas por ele, inclusive, estão trazendo, sim, efeitos econômicos que os americanos não estão gostando. Ou seja, os Estados Unidos não estão ganhando na economia por conta dessas guerras, desses conflitos. Muito pelo contrário. A população em si tem essa percepção de que o custo de vida está mais caro, de que a inflação também está descontrolada, e isso a pesquisa traz, né? A percepção da população. É claro que o presidente nunca vai assumir números como esses, mas se ele quiser realmente ter um resultado positivo nas eleições do final do ano, ele deve mudar de postura. Eliezer, uma gestão que parece demorar décadas, embora não esteja nem na metade, né? Imagine para a população que sofre diretamente os efeitos negativos das medidas mais radicais do governo. Ari, eu não acredito que uma pesquisa como essa, apesar de confiável, vai fazer o presidente americano mudar o seu perfil, a sua postura, a sua forma de ser. Pelo contrário, ele vai continuar insistindo em medidas, mesmo que sejam impopulares. Talvez, se ele perder a maioria no parlamento, nessas eleições de meio de mandato, ele aperte um pouco no freio. Talvez, mas, infelizmente, não é alguém que costuma ouvir os apelos populares, não é alguém inclinado às opiniões públicas. Pelo contrário, ele é do tipo que questiona o instituto, que questiona a pesquisa, que não quer ser contrariado em nenhum aspecto. Bem, a gente continuou falando dos Estados Unidos, mas agora a gente desloca a atenção para o cenário de guerra no Golfo Pérsico. É outra manchete da Socorro Sampaio, ao vivo, direto de Viena.